Participe do primeiro encontro de gerações nesta quarta-feira, dia 23, na Livraria Lamarca. 1968 e 2018. O que há em comum? Com Inocêncio Uchoa, advogado, juiz trabalhista aposentado, foi líder estudantil em 1968 e preso político na ditadura militar. E Germana Amaral, líder estudantil atual, militante da União da Juventude Socialista, UJS, e da causa LGBT. Venha conversar com essas duas lideranças e ouvir suas experiências e opiniões sobre os 50 anos que separam 1968 e 2018, nesse primeiro encontro de gerações. É nesta quarta-feira, dia 23, às 18 horas, na Livraria Lamarca, Avenida da Universidade 2475, Benfica, Fortaleza. Uma realização do Movimento Democracia Participativa. Apoio. Programa Democracia no Ar e Rádio Atitude Popular. A sua rádio com atitude. Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes. Apresentação dela, Marina Valente. Locução técnica, intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje na nossa terça-feira, Antônio Ibiapino. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. 10 horas, 6 minutos, diretamente para ela, Marina Valente, bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. A gente está aqui feliz da vida porque o programa de hoje vai anunciar mais um evento aí do Movimento Democracia Participativa. Mas vamos começar aí saudando você que está nos ouvindo através de nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Bom dia a você que está curtindo a gente, compartilhando através da página Democracia Participativa CE no Facebook. Não deixem de comentar, afinal de contas vocês também são comentaristas desse programa. E é o seguinte, gente, vai acontecer o primeiro encontro de gerações. É isso aí, vamos juntar 1968 com 2018. Quem militou lá e quem milita agora, porque a gente tem que fazer os paralelos, descobrir aí o que tem de semelhante em dois golpes que esse país sofreu e entender como é que a gente de repente pode lutar contra as coisas que estão acontecendo agora. É isso. Mais um evento do Movimento Democracia Participativa, que sempre traz palestras, debates, uma série de movimentos para a gente pensar e refletir sobre tudo que está acontecendo e também falar sobre democracia, sobre a importância da democracia. Com apoio aqui da nossa querida rádio, do nosso querido programa, né? E do pessoal da Livraria Lamarca, vai acontecer na Avenida da Universidade, 2475 Benfica, que é a Livraria Lamarca, às 18 horas, no dia 23 de maio, o primeiro encontro de gerações, com a presença de Inocêncio Uchoa e da líder estudantil Germana Amaral. E para a gente conversar sobre isso, também um pouco sobre o impacto de maio de 68 na França, no Brasil e no mundo, a gente está recebendo no programa o Inocêncio Uchoa. A parte de 1968 aqui presente, também lutando agora na Inocência. Seja bem-vindo. Obrigado, Marina. Bom dia a todos.
Bom dia aos ouvintes, bom dia ao comandante Biapino, o Esdra, o Jonathan, você mesmo, Marina, e a todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo na televisão nesse momento. Bom, então a gente também vai ter os comentários de hoje. Radialista Antônio Ibiapino. Seja bem-vindo, Ibiapino, mais uma vez aqui com a gente. Thank you. Estou contaminado pelo casamento da rainha, da princesa. Você foi ao casamento? Eu não fui, não. Eu nem assisti, não vou nem mentir. Você tinha ido. Mas eu quero aqui abraçar você, abraçar o Jonathan Neto, o Esdra, que também é o nosso doutor Inocêncio Show. Às vezes eu nunca tinha conhecido, eu estou aqui junto com ele, mas você é testemunha que eu, em alguns momentos, falo da importância do doutor Inocêncio Show, porque o doutor Inocêncio é um advogado que teve muito sucesso profissional devido à disciplina e à competência. Foi juiz, hoje está aposentado e ainda assim está na militância, inclusive indo para as passeatas, caminhando de pé. E é uma das pessoas que começou a discutir e a fundamentar a importância de ter esse movimento de democracia participativa, assim como o Padre Hermano, o Valmir, a Eliane e outros companheiros e companheiras, o pessoal do Sindicato Jornalista e outros e outras. Então, para mim é uma alegria grande. O Márcio também, que foi inclusive apresentador desse programa, uma pessoa extraordinária. Eu passei a querer bem o Márcio. Eu pensava que eu não ia querer bem o Márcio não, mas passei a querer bem porque é uma pessoa extraordinária. E os ouvintes que estão por aí espalhados através das diversas emissoras. Então, muito bom dia, um abraço a todas e a todos. E para mim é uma satisfação estar aqui ao lado de vocês. Vamos dar continuidade à nossa batalha, que o nome é Democracia Participativa. Falar em casamento da rainha, né, da princesa e da família real, Ibiapino, eu acho que foi um momento de que, mais uma vez, a televisão brasileira ficou de quatro, né, em relação a outros governos, a outras formas de governo, no sonho de uma monarquia que foi construída na base do sangue. Pouco se questionou, se falou, não é, sobre como foi construído a história da família real britânica, né, e o que ela fez no mundo para ser rica como é e para se estruturar como é, e a própria história imperialista da Inglaterra. Mas uma das coisas que me incomodou muito, Ibiapino, inclusive dos militantes do campo progressista, é essa mania de esquecer que a gente não é igual aos nossos inimigos, né? Marina, e aí foi um tal de compartilhar piadinha com a menina, né? com a princesa, dizendo de que a cara dela era de que se casando era a cara de quem nunca mais vai pagar um boleto na vida. Me incomoda demais esses machismos, sabe, Ibiapino? Então fica aí a reflexão que a gente não pode agir dessa forma quando é uma mulher. Tem de tudo, mas deixa eu fazer já um pequeno comentário, já você falou da família real. Eu queria aqui, então, indicar, pelo menos propor aos nossos muitos ouvintes, que poderiam muito bem ver aquele filme que é que representa o William Coração Valente, né? Coração Valente, o William Wallace, que lá da luta pela independência da Escócia, para ver o que a Inglaterra fez. Estudem também um pouquinho do que a Inglaterra fez aqui contra o Brasil. E com a África bombardeia também, né, com a África. E aqui contra o Brasil não, mas de certa forma não, é contra o Brasil mesmo, isso é real. E contra os escravizados que vinham da África. Bombardeavam navios para poder. Aí essa outra história, a turma estudando entenderá. Vale a pena mas saber. Eu acho que você foi muito feliz em dizer, não conhece a história da família real. E essa televisão brasileira, isso é uma porcaria. Eu escrevi até uma coluna no dia, porque é de 4 pés, fica de 4 pés. Diante das regiões dominantes. Teve televisão aí que transmitiu ao vivo. É como se fosse um acontecimento extraordinário, a coisa mais importante do mundo. Eu acho que quando o príncipe Charles casou, você não era nascida, não.
Acho que não. Ficou na Gana? Sim. Ah, já era. Eu nasci em Como é 79. que tu tem a cara tão jovem assim? Mas é só engano. Eu não fui pra esse casamento não, mas eu estudava inglês lá na UFC. Vou mostrar aqui o livro em London, quer dizer Londres. Aí vou mostrar aqui essa página. Aí tem uma carruagem muito linda. Aí, doutor Inocêncio. Aí, nesse livrinho tem até o tamanho do vestido da princesa Diana. Tudo e tal. E aí vai ser difícil, que eu deixei o óculos ali, sei ler, mas eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui 2 linhazinhas. Tá em inglês, você lê? Eu leio inglês. Lê só essa frasezinha aqui, só The essa British primeira aqui. people like the Queen and the Royal Family. A família britânica gosta da rainha e da família real. They like important occasion too. É uma ocasião importante também. O povo gosta da rainha e gosta desses momentos, dessas ocasiões reais. E aí a televisão brasileira, tantos heróis e heroínas que nós temos aqui, que lutou pelo Brasil, que defendeu o Brasil, que combateu a escravidão, que lutou dessa ditadura infame militar que aconteceu, tantas pessoas que se dedicaram e perderam a vida e a liberdade. Aí de quem faz uma referência? Aí vai fazer referência a uma região dominante, a um país dominante. Esses ignorantes, essa televisão ignorante, será que nunca leu o Aristóteles? Porque o Aristóteles é antes de Jesus. E ele já condenava o poder absoluto. Doutor Inocêncio sabe mais do que eu, o Andy Salisbury, Montesquieu, tantos outros que escreveram em relação ao absolutismo do poder do rei. Era real, o sangue é diferente, é azul, o resto é súdito para obedecer. Televisão brasileira, você é um esgoto, você é uma porcaria, você é indigna, você está abaixo de todos os níveis que se possa imaginar. Vamos pro nosso giro, Jonathan Neto? Vamos girar, sim. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Os bancários do Ceará podem indicar as prioridades das reivindicações da campanha nacional 2018 através da Consulta Nacional dos Bancários 2018, disponibilizada no site da Contrafcult. A consulta serve para definir as prioridades, demandas e principais preocupações dos bancários de todo o país. Os resultados obtidos servirão de base para a elaboração da Minuta Nacional de Reivindicações, que será entregue à Federação Nacional dos Bancos. Para participar, basta acessar o site dos Sindicatos dos Bancários do Ceará, que é o bancarioce.org.br. Atitude Popular. Giro de notícias. O deputado federal Valdir Dalmos, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou a militância do seu partido para que realizem atos no próximo domingo, dia 27 de maio, para reforçar o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República. O recado foi dado pelo deputado após visita ao ex-presidente na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele se encontra ainda preso político. A juíza Carolina Lebos havia impedido a entrada do Valdir no dia 24 de abril, alegando que não poderia exercer suas funções de advogado enquanto parlamentar. Ele é advogado do Lula. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, entrou com mandato de segurança e foi concedida liminar permitindo a sua entrada. Atitude Popular. Giro de notícias. Segue mandando ele de tudo quanto é jeito, né? Tortura, eu digo pra vocês, não poder nem receber advogado. Em greve desde a última segunda-feira, dia 14 de maio, os trabalhadores da Mercedes-Benz em São Bernardo decidiram na manhã do dia 21 de maio a manutenção da paralisação por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após serem informados em assembleia de que não houve avanços nas negociações entre os sindicatos metalúrgicos do ABC e a montadora. As reuniões foram ocorridas durante o final de semana. No dia 18 de maio, os metalúrgicos rejeitaram a proposta de acordo coletivo que previa reposição salarial pelo INPC na data base de maio, mais abono sem incorporações nos salários. Em campanha salarial, com data base em maio, os trabalhadores têm mantido a fábrica parada durante todos os dias do movimento. A Mercedes-Benz em São Bernardo tem 8 mil trabalhadores e toda a força de luta aos camaradas metalúrgicos.
Democracia no ar. Vai acontecer o primeiro encontro de gerações lá na Livraria La Marca, localizada na Avenida das Universidades, 2475, Benfica, às 18 horas, no dia 23 de maio. O evento vai acontecer com a presença de Inocêncio Shoa e da Germana Amaral. O programa de hoje, afinal de contas, o evento é promovido pelo Movimento Democracia Participativa. A gente está recebendo aqui o Inocêncio, e já tem, Inocêncio, uma quantidade enorme de participação de ouvintes aqui. O Daniel Bezerra está dizendo: bom dia, Lula presidente, o resto é papo furado, eleição sem Lula é golpe, hashtag Lula livre. A Paola Brecho tá falando assim pra gente: bom dia pra você. A Ângela Maria Rodrigues também dando bom dia. O Antônio Carlos de Freitas está dando bom dia, um abraço em todos e todas que fazem Democracia no ar. Abração, Jonathan Souza Júnior, Marina Esdras, comandante Ibiapina e doutor Inocêncio, Lula livre e viva o socialismo. A Regiane Oliveira tá dando bom dia aqui pra gente. Bom dia, Regis. O Souza Júnior tá dizendo: ixi, calma aí, ó. Muita coisa para contar em 68 e nesses 50 anos depois. O encontro de gerações, entre outros objetivos, é importante para resgatar as lutas e experiência do passado para refletir sobre o presente e construir um futuro melhor para o nosso povo. É sintomático que o primeiro encontro de gerações tenha a participação do experiente advogado juiz trabalhista aposentado Inocêncio Shoa, pela sua ativa participação política em 1968, que continua até hoje. O Urariano Mota está dizendo: Nina Valente falando inglês. É isso aí, Urariano. Ibiapino mandando bem na sua indignação contra os vassalos nacionais. Aguardamos o juiz Inocêncio. Parabéns a todos. E o Antônio Carlos de Freitas está dizendo: firmes na luta, socialismo ou barbárie. Bom, Inocêncio, que você está na expectativa para esse encontro, né? Essa reflexão, né? do ontem e do hoje. Fala um pouquinho pra gente o que você tá... Não conta tudo não, porque senão o povo não vai. Mas conta um pouquinho como é que tá aí da sua expectativa lá pro evento. Ô Marina, é o seguinte. Primeiro, agradecer aqui as palavras generosas do nosso companheiro Ibiapino, nosso comandante, um grande lutador que eu conheci como dirigente sindical logo após a anistia, onde eu voltei para o Estado e passei a advogar para trabalhadores urbanos e rurais, e o Ibiapino sempre foi um dos sindicalistas, um dos militantes do movimento sindical com mais expressividade e com maior conteúdo. Agradeço muito, Ibiapino, a sua generosidade, na verdade. Ô Marina, é o seguinte, há realmente uma digamos assim, quase que uma obrigação, né, da nossa geração de discutir, da geração atual que eu estou dizendo, discutir o passado, a ditadura passada, para que dela se retire, digamos assim, aquilo que é de mais importante para o reconhecimento da história. A gente precisa conhecer a história para poder entender o que está acontecendo hoje, não é verdade? Então, o Movimento de Democracia Participativa, por uma proposta do Souza Júnior, muito em boa hora, todos nós apoiamos a criação desse espaço, desse momento, né? Fazer mini debates sobre as gerações de 68 e a geração passada, né? De 68, porque é quando a geração que ainda tem gente viva, e na geração atual. No meu caso concreto, eu fui presidente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, da Faculdade de Direito, exatamente em 1968. Né? Eu era presidente do Centro Acadêmico. Era uma das lideranças mais expressivas do movimento estudantil daquele momento. E tem muita coisa realmente que aconteceu e que tem suas semelhanças com os dias de hoje. São golpes diferentes, um militar e outro civil, né, diferenciado, mas são experiências diferenciadas que acho que a discussão sobre isso ajuda a compreender os dois momentos e tirar as conclusões para que se possa daqui para frente caminhar de forma mais sólida e tal. Então, claro, não vou adiantar, mas realmente eu gostei muito da ideia do Souza Júnior, apoiei, e eu acho que em boa hora o Movimento de Democracia Participativa desenvolve esse primeiro debate, e eu tenho a honra de também participar dele, do primeiro debate, porque sou uma das pessoas que estava na época, né, na liderança estudantil daqui, e continuo hoje na militância já de outra forma. O Daniel Bezerra está dizendo: avisa ao comandante Ibiapino, teremos gravação na Casa Vermelha hoje. Estão te passando tua agenda aqui, Ibiapino. Inocêncio, você falou agora que aquela foi uma ditadura militar, né, uma intervenção militar, e agora nós temos uma intervenção civil.
Mas algumas pessoas dizem que aquela também foi uma intervenção civil, né? Porque o povo teve aquelas marchas, né, de Deus, a família, né? Teve juízes que ajudaram a prender e manter encarcerados os militantes. E hoje a gente tem essa questão do judiciário novamente, os militares querendo, sei lá, cantar no terreiro, mas sem cantar ainda. E nós temos em compensação a polícia, a força policial, enfim. Quem são os responsáveis de 68 e quem são os responsáveis de agora? Olha, o golpe de 68 foi um golpe militar típico. Não teve nada de civil militar. Foi golpe militar típico. Claro, o governo militar tentou, o máximo possível, aproveitar o apoio de uma camada da classe média que apoiava, que era conservadora, e apoiou o golpe militar. Inclusive setores importantes da própria Igreja Católica. É claro que eles usaram isso, porque também naquele momento existia uma mídia, quase toda ela, apoiando o golpe, né, e manifestações desse tipo. Uhum. Mas daí se viu apenas digamos, de bucha de canhão. Uhum. Na verdade, o golpe foi dado pelos militares, os comandantes eram militares, as ações eram sim idealizadas e executadas pelos militares, até o final do próprio golpe em 1984, né, quando o Figueiredo deixou o governo. Não tem nada os civis não, pelo contrário, eles tinham medo da população. Eles nunca, todas as vezes que é um ensinamento do golpe de 64 e desse golpe também, todas as vezes que eles colocaram, que os militares colocaram, abriram oportunidade de eleição, eles perderam. Eles perderam em 65 na eleição para governo do estadual no Rio de Janeiro, né, o estado da Guanabara, com o Negrão de Lima, do MDB. Perderam em 68, perderam em 74, fortemente 74. E, na época, o MDB elegeu 16 senadores. Então, por isso que eles acabaram, inclusive, com as eleições para presidente da República, para governador de estado, para prefeito de capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes, porque todas as vezes que eles se arriscavam a ter uma eleição, eles perdiam. Como perderão aqui todas as vezes que houver eleição com estes golpistas aí. Mas eu acho que essa discussão, eu acho ela muito válida, eu tenho dito muito isso, era necessário discutir 68, mas eu tenho a impressão que nesse momento a gente deveria discutir um pouco um evento importante daquele ano, que foi o Maio Francês. Certo, né? nós vamos chegar a isso agora. Que se deram na França especificamente, mas que tem relação com todo esse movimento mundial, inclusive do Brasil, na luta contra a ditadura que nós travávamos naquele momento. A gente vai conversar sobre isso, Inocêncio, também sobre um pouco da história que você viveu, né? E também quero saber de você a sua opinião sobre essa quantidade enorme de candidatura militar que está vindo aí pela frente, mas durante o nosso segundo bloco, que a gente vai sair para o nosso break agora. O Daniel Bezerra está dizendo aqui: meu carinho e respeito ao grande Inocêncio Shoa, parabéns pelo evento. Obrigado, Nina. E a Graça Vasconcelos está falando: Nina Valente, você me representa. Obrigada, carinho aqui. Doce, para iluminar o nosso dia. É com você, Jonathan Neto. Jonathan Neto hoje está prejudicado, tadinho. Foi fazer tratamento. Literalmente meia boca. Seja bem-vindo. Democracia no ar. Bem-vindo ou bem-vinda. Você está aqui no programa Democracia no Ar, vendo ou ouvindo, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Uxô Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM também faz parte dessa rede de rádios lá em Boa Viagem e vai reprisar o programa para você na íntegra, ok? Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa
CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Continua o programa Democracia no Ar, que é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais um minutinho e a gente volta com a segunda parte do programa de hoje. Só um minutinho. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Participe do primeiro encontro de gerações nesta quarta-feira, dia 23, na Livraria La Marca, 1968 e 2018. O que há em comum? Com Inocêncio Uchoa, advogado, juiz trabalhista aposentado, foi líder estudantil em 1968 e preso político na ditadura militar. E Germana Amaral, líder estudantil atual, militante da União da Juventude Socialista, UJS, e da causa LGBT. Venha conversar com essas duas lideranças e ouvir suas experiências e opiniões sobre os 50 anos que separam 1968 e 2018, nesse primeiro encontro de gerações. É nesta quarta-feira, dia 23, às 18 horas, na Livraria La Marca, Avenida da Universidade 2475, Benfica, Fortaleza. Uma realização do Movimento Democracia Participativa. Apoio. Programa Democracia no Ar e Rádio Atitude Popular. A sua rádio com atitude. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Ok, agora são 10 horas 31 minutos, Fortaleza, Ceará, Brasil e para o mundo. Voltamos, segunda parte do programa Democracia no Ar, Marina Valente. E nós aqui, já celebrando o encontro que vai acontecer amanhã, que é o primeiro encontro de gerações. Então a gente vai estar recebendo aqui um dos lados do encontro, que é o Inocêncio Uchoa, para conversar sobre 68, sobre maio de 68. E nesse segundo bloco, conhecer também um pouquinho da história dele, para o pessoal já ir sabendo quem foi o Inocêncio Uchoa em 68, né? E também ouvir a opinião dele aí, que eu quero ouvir, sobre essa quantidade de candidatura que está vindo aí de milico, querendo ter uma bancada também. Todo mundo agora quer ter uma bancada para chamar de sua, nenhuma delas, todas assustadoras. Mas enfim, primeiro, Inocêncio, conta pra gente um pouquinho como é que foi 68 para você, como é que foi a sua militância, como é que foi a experiência de ter lutado pelo país e também você que também sofreu repressão, e como é que foi isso, né? Marina, é o seguinte, eu entrei na Faculdade de Direito em 1965, portanto já na ditadura militar. E logo em seguida comecei a militar no movimento estudantil da universidade. Claro que naquele momento a ideia era você lutar por melhores condições de ter um bom restaurante, por residência universitária, por livros na biblioteca, essas reivindicações estudantis. Mas ao longo do tempo a gente foi verificando que aquilo não era, na verdade, o que se resolveu o problema da universidade. Ela estava inserida dentro de um contexto, né, político e econômico do país, e que essa discussão da universidade só seria resolvida se resolvesse a questão geral do país. E aí essas coisas vão se aprofundando. Então veio 1966, em 1965 houve uma tentativa, as primeiras manifestações que houveram no Brasil contra a ditadura militar de 64 foi em 1965, um ano depois, presta atenção. Veja a diferença aí. Quando nós tentamos reorganizar a União Estadual dos Estudantes, no Brasil todo. E aqui nós fizemos a nossa tentativa e os colegas foram presos. Naquele momento, o Jônio, o René Barreira, que depois veio ser reitor da universidade e tudo mais. Prisões simples, daquelas estudantis que se prendem, se acabam e se resolve. Mas a luta continuou. E aí veio 67, as coisas foram se agudizando, o mundo inteiro estava bem sublevado naquele momento. É uma questão que eu quero falar depois, quando tratar de 60, do Maio Francês. E veio em 68. Eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico em 1968. No início, porque essas eleições se davam no começo do ano. Logo no começo do ano, teve um fato muito grave no Brasil, que foi a morte, o assassinato do Edson Luiz, que foi já em fevereiro no Calabouço. Calabouço era um restaurante universitário popular que tinha no Rio de Janeiro, bem barato, quase de graça, para a população, os estudantes que viviam no Rio de Janeiro e tal, enfim. E também para os populares.
Houve uma manifestação no local e a polícia chegou e atirou e o Edson Luiz caiu baleado e acabou morrendo ali mesmo. Aquilo gerou um protesto muito grande no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, porque já vinha sublevado de 65, 66, 67. Então começou o ano já com a morte do Edson Luiz, que foi aquela famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. 100 mil pessoas, aquela que tem aquelas atrizes, a famosa aquela foto das atrizes de mãos dadas e iniciando a passeata. Nós fizemos aqui naquele momento uma passeata de 30 mil pessoas. Era muito grande para Fortaleza, que era uma cidade com 400 mil habitantes naquela época, pequena. Então, uma grande manifestação. Depois, já em maio, teve esse lance do Maio Francês, né, que repercutiu aqui. Vamos falar sobre isso depois. É muito interessante, porque foi a primeira vez, primeiro fato, primeiro momento na história, eu acho, da humanidade, em que o terceiro mundo, chamado terceiro mundo, influenciou na política do primeiro mundo. Foi o Maio Francês. Ele foi diretamente influenciado pelas lutas que aconteciam no mundo inteiro, que saíram da Segunda Guerra Mundial, depois tinha a Revolução, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, as guerrilhas latino-americanas, as guerrilhas africanas, tinha havido a Revolução Cubana, um conjunto de situações, as massas mundiais estavam naquele momento sublevadas e encantava todo mundo. Então, o Maio Francês é uma experiência bem interessante que repercutiu aqui e nós repercutimos lá também. Depois teve em setembro o Congresso da UNE, o 30º Congresso da UNE. E eu já na presidência do Centro Acadêmico. Então, o 30º Congresso da UNE foi um congresso emblemático porque todos os estudantes fomos presos. Eram quase 800 estudantes que foram presos lá em São Paulo, em Ibiúna. E depois daquele congresso, que nós passamos uma semana preso, toda a liderança estudantil do Brasil, a Auditoria Militar de São Paulo, o Ministério Público Militar pediu a prisão preventiva de 70 estudantes do país. 10 eram do estado do Ceará. Eu era um deles, que eu era uma das principais lideranças, era o presidente do principal centro acadêmico Cláudio Bevilacqua, do Ceará, que era o Cláudio Bevilacqua, da Faculdade de Direito. Até geograficamente a faculdade fica situada ali no centro. E depois, então teve essa prisão preventiva, e depois veio o reitor Leite. O reitor Leite da universidade, na época, baixou um ato dele mesmo, excluindo 10 alunos da faculdade, caçando a matrícula de 10 alunos, 3 eram da Faculdade de Direito, eu era um deles, naturalmente, e depois veio o próprio AI-5, onde houve uma violência inominável contra o povo brasileiro. Foi quando realmente começaram os anos de chumbo definitivamente. E aí foi todo mundo para a clandestinidade e inclusive eu próprio, depois fui militar lá no Recife, em Pernambuco. Eu fazia parte de uma organização que era contrária à ditadura militar, combatia a ditadura militar. Acabei indo para Pernambuco e depois de um ano nessa militância lá, na Zona da Mata, que é a Zona Açucareira, acabei sendo preso e daí é toda uma outra história. Mas enfim, a minha militância como presidente do Centro Acadêmico foi exatamente em 1968, o ano do ato institucional número 5. Aquele que instaurou, de fato, uma ditadura brutal no país. E uma censura pesada sobre ela. A gente está... A Ângela Maria Rodrigues Costa perguntando se o som estaria abaixo. Os moduladores aqui estão no máximo, o Jonathan Neto já nos mostrou. Dá uma tentada de ajustar aí o seu aparelho. Pode ser na sua recepção que esteja dando algum tipo de problema. E o Democracia Participativa, o movimento Democracia Participativa, acaba de dar uma notícia para a gente muito triste. Morreu, né, o Alberto Dines, que é fundador do Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa cumpre para nós jornalistas e para a sociedade de uma forma geral um papel importantíssimo de fiscalização, digamos assim, podemos dizer assim, das sem-vergonhices que a imprensa brasileira comete, né? Então, sempre teve um papel de defender a ética do jornalismo, de defender um jornalismo de qualidade, de analisar o poderio da grande mídia no nosso país. Então, nós perdemos hoje, com a morte do Alberto Dines, mais um militante na causa da comunicação de qualidade, da comunicação pública também, que ele era um defensor, e a gente lamenta essa perda enorme que a gente sofre hoje.
Inocêncio, 68, França, qual é a relação deles conosco? Olha, esse tema eu acho que é interessante, é muito bom se discutir também, porque a partir dele você pode ter, Ibiapino, companheiro, digamos assim, uma visão melhor da história do mundo naquele momento. Eu tinha dito antes que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo saiu da guerra dividido, digamos, em dois grandes blocos, né? O bloco comandado pelos Estados Unidos, fizeram o acordo de Bretton Woods lá na Califórnia, criaram o Banco Mundial, o capitalismo criou o Fundo Monetário Internacional e, enfim, a própria OIT também, e, digamos assim, modelou a forma de existência do capitalismo mundial, sob a liderança americana. Aquela liderança que era inglesa antes passou a ser, então, americana típica, né? E os demais que assinaram aquele acordo, França, Inglaterra, Alemanha, etc., todos eles chamado no mundo capitalista. E do outro lado, o chamado bloco soviético, né? A Rússia liderando um bloco de ex-república, de países próximos que acabaram se tornando uma união das repúblicas socialistas soviéticas, e vários outros países já depois se tornaram países socialistas, Hungria, Bulgária, Albânia, Alemanha Oriental, a Polônia, enfim, muitos países. Houve a Revolução Chinesa na década de 30, e no mundo inteiro aconteceram muitas manifestações, digamos assim, as massas se sublevaram ao longo desse processo fortemente. Por quê? Porque elas tinham na União Soviética, no regime socialista soviético, um espelho muito grande, porque lá tinha havido, a partir da Revolução Russa, grandes avanços civilizatórios. Por exemplo, as mulheres passaram a ter direitos iguais aos homens, direitos civis e direitos trabalhistas também. As mulheres que saíram de dupla opressão, primeiro porque o homem vivia na servidão, no campo, e além do mais, ainda tinha mulher que era oprimida pelo próprio cidadão, que já era oprimida pelo dono proprietário rural. Então, as mulheres avançaram nos direitos civis, teve possibilidade de ter divórcio e tudo mais. E a jornada de trabalho igual, salários iguais e tudo mais. Proteção da maternidade, proteção da infância, houve grandes avanços. E as massas, com a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro passou a entender que aquele era o caminho. Então, no mundo inteiro começaram a surgir movimentos tanto em direção ao socialismo, como em direção ao anticolonialismo, né? Na África, vários movimentos anticolonialistas começaram a acontecer, né, para libertar das antigas colônias da Inglaterra, da França, de Portugal, da Espanha. Aí tem a luta de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, houve a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a Indonésia tinha se tornado um país muito bem socialista, no Sudeste Asiático, né, o Camboja, o Laos, tinha as guerrilhas latino-americanas que, a partir das ditaduras brasileira, argentina e chilena, que se espalhou pela América Latina, começaram os movimentos para se libertar dessas ditaduras. A América Central, do mesmo jeito, tinha tido intervenção americana na Guatemala, em Honduras, tinha havido a Revolução Cubana. Então, as massas mundiais estavam sublevadas naquele momento e estavam encantadas com o socialismo. E por que aconteceu? O que tem isso a ver com o Maio Francês? Tem sim, porque na época, preste atenção, a guerra tinha terminado em 45 e nós estávamos em 1968. Já acho que 23 anos depois, o capitalismo conseguiu, digamos assim, criar rapidamente, a partir dessas estruturas que eles criaram, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, etc., linha de financiamento para custear, recuperar a economia europeia. E aí a economia europeia rapidamente se reorganizou na Alemanha, eles estavam, naquele momento, num estado de bem-estar social. Era o desemprego praticamente nada, zero, né? Salários mais ou menos organizados, uma classe média já bem sedimentada. Então, os estudantes tinham que reclamar de quê? De nada. Eles estavam muito bem, tinham grandes universidades, tinham bolsa de estudo, eles tinham alojamentos, eles tinham alimentação na universidade, tinham livros, tinham professores. O que é que eles estavam, então, insubmissos? Havia uma pressão muito grande para que houvesse uma liberação dos costumes mesmo, né? Mas tudo isso
dentro de uma, digamos assim, de uma concepção de melhoria geral da vida das pessoas, tanto na vida econômica como na vida pessoal e na vida política. Todo mundo entendia que a ida para um regime socialista era um avanço civilizatório, como também deveria ter um avanço civilizatório nos costumes. Então, naquele momento, houve uma greve na Universidade de Sorbonne, e o de Gaulle, que era o presidente da França, que já vinha governando a França por bem uma década, ele simplesmente mandou invadir a universidade. E houve uma revolta muito grande aí contra essa invasão pela autonomia da universidade, que até então era um lugar sagrado. Até aqui no Ceará, aqui no Brasil, nós também tínhamos essa coisa muito clara. A universidade é um espaço científico, um espaço de discussão de ideias, não pode haver intervenção de espécie alguma, muito menos militar, que foi o que aconteceu. Então o que acontece? Houve uma revolta muito grande, que começou na Universidade de Paris, Nanterre, nos arredores de Paris, comandada principalmente por um jovem chamado Daniel Cohn-Bendit, que era um alemão que estudava ali na Universidade de Paris, Nanterre. Então, o que eles queriam, na verdade? Eles estavam lutando contra o Estado burguês. Né? O que é lutar contra o Estado burguês? É lutar por um Estado socialista. Era a principal bandeira de luta da direção. A direção tinha essa clareza. A grande massa, um pouco diferente. Então, mas não só por o Estado burguês. Eles lutavam também contra os costumes rígidos daquela época. Eles passaram a exigir muito mais coisas. Por exemplo, passaram a exigir que as mulheres tivessem mais liberdade de ação. Para você ter ideia, naquela época, uma mulher casada, para abrir uma conta bancária, tinha que ter a concordância do marido. Então, essa coisa avançou, e ao mesmo tempo que avançava nessa luta por melhores condições de vida, melhor liberdade de atuação das pessoas e das mulheres em especial na universidade, a coisa foi tomando corpo de toda a sociedade francesa, de tal maneira que os próprios trabalhadores também se manifestaram, passaram para as ruas e exigir também direitos laborais. Houve, inclusive, em consequência disso, um acréscimo de 35% no salário mínimo na França naquela época. E de cerca de 10% no salário geral dos trabalhadores franceses. E aquilo se pegou como fogo de pólvora. Toda a França ficou sublevada e teve reflexo também nos outros países, na própria Alemanha, na Bélgica, na Inglaterra e tudo mais. Então foi uma revolução basicamente por uma questão dos costumes. As mulheres passaram então a ter... As mulheres não tinham... Estava nascendo a história do anticoncepcional. As mulheres tiveram o direito de usar o anticoncepcional, que era muito difícil. As mulheres tiveram o direito de, por exemplo, a questão dos costumes, né, que era tudo muito proibido. A sociedade francesa e mundial era muito conservadora. Saída da guerra, a guerra é um momento em que esses costumes são muito limitados pela própria estrutura da guerra. A guerra não permite certos, né, avanços. Então, a sociedade era uma sociedade muito limitada, muito fechada. E as mulheres lutaram contra isso. E aí passaram, por exemplo, a usar minissaia. Parece uma bobagem, mas não é. Fazia parte do contexto em que elas, de repente, se saíram para o mundo, né? Já que elas estavam se qualificando na universidade para ir para o mercado de trabalho, já que elas iam ganhar o seu salário e ajudar na família, então elas também teriam que ter suas liberdades. De modo que aquilo que era... agora, onde é que entra a influência nossa? Eu digo o seguinte, o terceiro mundo, com essas manifestações, com esse conjunto de mobilizações mundiais, as massas encantadas pelo socialismo, acabou influenciando na cabeça dos franceses, dos jovens franceses, que queriam, além da liberdade individual, queriam sim partir para uma outra realidade política, né? Aquela história do Estado burguês, que eles lutavam contra. De modo que eu acho que foi a primeira vez, no meu entendimento, além de outros avanços, e também teve recursos posteriores, porque também nasceu aí, ao mesmo tempo que nascia aí, por exemplo, nasceu aí, o feminismo praticamente nasceu aí, a luta feminina nasceu aí, a luta pela libertação das mulheres, também nasceu aí a luta em favor das comunidades LGBTs, não com essa característica tão forte, mas naquele momento a luta pela liberdade sexual, também nasceu aí a luta pelo acolhimento das minorias, mas também nasceu aí fortemente uma luta pelos direitos individuais. E esse direito individual acaba contaminando politicamente o conjunto e dando o retrocesso que deu. Na primeira eleição seguinte, as massas francesas, a classe média francesa, influenciada pela mídia local, acabou votando no conservadorismo
E o De Gaulle acabou se mesmo ele renunciou, mas em seguida eles elegeram o governo muito conservador, que foi o Georges Pompidou, governo conservadoríssimo, depois de toda uma revolução que a população tinha concordado com ela, por conta dessa questão das coisas individuais. Passa por aí também, nesse momento, só para encerrar esse momento, que além desses momentos que eu falei, além da Revolução Cubana, tinha a luta dos Panteras Negras, dos Black Power americanos, fortíssimo no mundo inteiro. Tinha a luta do Martin Luther King, né? O próprio Mandela já era anunciado como preso político naquela época, já se lutava, se denunciava isso daí. E vai por aí, quer dizer, teve todo um conjunto de fatores que fizeram com que o Maio francês, que aparentemente não deveria existir porque os estudantes estavam muito bem, confortavelmente, acabasse explodindo e se refletindo nos costumes da época, e foi a primeira vez que nós, do terceiro mundo, acabamos influenciando, porque eles foram influenciados pelas lutas locais, pela nossa luta de libertação nacional, luta contra as ditaduras, e também era uma luta, a nossa luta também era por melhores condições de vida e dos costumes também. O Marcelo Shoa está aqui dizendo: abraço à turma do Democracia no Ar, abraço forte, Marcelo. Inclusive, aproveitando que ele deu aqui um alô, para dizer para vocês que a TV Democracia, Atitude Popular, está no YouTube, tá bombando, tem vários vídeos, inclusive a gente já tá lá com os coxinhas perturbando o nosso juízo, e que todos os nossos comentaristas do programa tem uma playlist especial lá no canal do YouTube, incluindo o Marcelo Shoa. Então aquele pessoal que às vezes me procura na rua, viu, Biapim? Vocês fazem sucesso. A gente às vezes recebe um carinho na rua, uns abraços, uns elogios pelo nosso programa, e também perguntam pra gente sobre os nossos comentaristas. É assim, tem fã-clube. Tem fã-clube. Lá tem gente que procura na ferramenta de busca do canal do YouTube para o nome dos nossos comentaristas, para saber mais sobre eles. Inclusive o Marcelo é o vídeo mais acessado, que foi a entrevista que a gente fez com o Funiô. É o vídeo um dia que o Marcelo Shoa está comentando, né? Tem, aliás, 2 vídeos deles, depois tem um do Padre Hermano, tem do Ibiapino, enfim, tem de todos os nossos comentaristas. Então não deixem de acessar o nosso canal no YouTube, tá certo? Acompanhar, quem é fã lá do Marcelo Shoa, acompanhar ali a playlist dele no YouTube, ou quem é fã aqui do Ibiapino, acompanha ali a playlist do Ibiapino. Tem também do Inocêncio, porque ele muitas vezes veio como comentarista, então tem a playlist do Inocêncio Show no nosso canal do YouTube. Mas acessem lá, que a gente precisa fazer aquele canal crescer, que é uma forma da gente renderizar e aí também poder trazer aí uma verba para investimento no programa. Então a gente precisa de 4.000 horas do povo assistindo o canal do YouTube. Colaborem com a gente lá, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar o nosso canal de YouTube. O Marcelo está dizendo o seguinte: caro meu pai, gostaria que você comentasse um pouco sobre as diferenças do maio de 68 com o junho de 2013. Aquele lance começou com passe livre, uma vez sendo... Um minutinho... E uma vez sendo posteriormente apropriado pela mídia, deu no que deu. Tenho visto com uma certa frequência grande mídia uma tentativa de se defender que foram os movimentos como o mesmo espírito. Não creio, penso que foram totalmente diferentes. O que você acha? Mas antes de você responder, Inocêncio, dando aqui o alô para Maria do Socorro, dizendo que está atrasada hoje, dando o bom dia dela de Garanhuns, Pernambuco. Beijo grande para Pernambuco entrando na área. E saber um pouquinho também, Biapino, da sua opinião aí sobre isso aqui. Queria que você comentasse aí a fala do Inocêncio sobre 68. Você também viveu aquele período, como é que você viu? Eu quero abraçar aqui o doutor Marcelo. O doutor Marcelo é advogado, é escritor e tem dado também uma contribuição muito importante. Então, nosso abraço aqui para o doutor Marcelo. Agora eu ia dizer que o Jonathan Neto é o mais querido por causa da voz, sabe? Eu perco é feio. Sobre a pergunta, eu acho que o doutor Inocêncio Shoa contou aí a história da luta. E com muita capacidade ele faz isso porque ele vivenciou. É inclusive uma pessoa que foi obrigado a sair do Brasil para não morrer e teve que viver em outros países e só voltou depois da questão da anistia e tudo mais. Então, assim, gente, ditadura é uma aberração. Ditadura é um problema muito sério.
Gente, eu vou voltar a dizer de novo. O Aristóteles nasceu antes de Jesus Cristo. Então faz muito tempo. O Aristóteles, no livro A Política, ele diz o seguinte: toda nação é uma espécie de associação. Você está em Paris, você está na França, ali é uma espécie de associação. Tem um conjunto de pessoas, o maior intelectual e a pessoa mais simples que tiver na França, ela faz parte do mesmo conjunto. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem aspiração. Assim é se fosse no Brasil, no Canadá, em Cuba, na Argentina. De modo que nós não podemos aceitar que uma ou duas pessoas, ou um grupo, ou uma oligarquia, ela se denomine superior aos demais e mande nos demais. A democracia é um bem supremo. Foi por isso que tantos jovens lutou e morreu na luta para defender a democracia no mundo todo. Eu vou fazer um apelo mais. Gente, o YouTube é muito legal. Compartilhe aqui os nossos programas. Compartilhe, ajudem a divulgar essas ideias. Quem está falando aqui são pessoas de muita responsabilidade, né? Os comentaristas todos, os convidados que vêm para falar de um tema, são pessoas que têm história, que estudam, que têm muita responsabilidade. Eu acho que jamais nenhum de nós teríamos coragem de mentir, como por exemplo mente a Globo. Não mesmo. De manipular como manipula a Globo. Um bispo da Igreja Católica, agora eu vi no YouTube e também no Facebook, ele disse: a Rede Globo é o demônio que entra na casa das pessoas, e fez um largo comentário sobre isso, manipulando, porque a Rede Globo tem interesse, assim como a SBT, as outras todas, tem interesse em ganhar dinheiro através do seu trabalho de manipular, beneficiando a classe dominante. Essa é a questão, as pessoas têm que saber. Então, eu repito, quando a gente está aqui num programa desse, fazendo ponto, contando a história, emitindo opinião com muita responsabilidade, é porque a gente pensa no aprofundamento da democracia, das melhores condições de vida e de trabalho, da decência na política e na vida como um todo. Essa é a grande questão. Então, eu vou pedir mais uma vez, se vocês, por exemplo, tiverem um tempinho, vai no YouTube e coloca lá aquele filme Coração Valente, para vocês verem o que a Inglaterra fez com o William Wallace, que foi um preso político. Eles prenderam, arrastaram na rua e crucificaram numa cruz, para nunca mais ninguém se rebelar contra o domínio na Inglaterra de toda aquela região, inclusive na África, né, e aqui na América também. Quando essa Inglaterra mandou navio submarino atômico para as Malvinas, é porque a Inglaterra já tinha estudado, já sabia, doutor Inocêncio Shoa, que grande parte de uma grande riqueza natural que existe, que é o petróleo, ele está para além do pré-sal, das 200 milhas submarinas. Entende, Marina? Todo país tem direito a 200 milhas de água, de continente adentro. Agora, grande parte do petróleo no mundo, principalmente o pré-sal, ele está depois das 200 milhas. E as Malvinas, entendeu? Que é uma ilhazinha, pô, mas rapaz, uma guerra por causa de um pedacinho de terra que só tem pinguim. Não, é porque ali tem petróleo e muito. Não pode ser da Argentina, tinha que ser da Inglaterra. Um míssil atômico que ela lançou com a ogiva nuclear que ela lançou, caiu nesse mar aqui, ó, nosso, no Atlântico. Tá lá. Entendeu? Pode ter um acidente nuclear aqui, que vai fazer mal a muita gente. Ninguém sabe disso. Então, gente, escute esse filme, escute essas histórias. Amanhã vamos lá. Eu tinha até uma outra coisa, como é menor, eu vou assistir esse debate das duas gerações. Eu gosto muito da Germana e do doutor Inocêncio, daí se fala. Pronto.
Ibiapina também estará no encontro de gerações, então. Estarei lá. Eu não sei, tem uma pergunta aqui do Marcelo. Pois é, ela tem a ver. Paralelo. Ela tem a ver com o que o autor Ibiapina está falando aí. Digamos assim, é o aproveitamento pelo sistema do movimento popular, e isso nós temos que estar realmente sempre muito preocupados. Porque isso não é a primeira vez que aconteceu, não aconteceu só no Maio Francês, não, aconteceu na Revolução Francesa, como aconteceu nas manifestações de 2013, de junho de 2013. As manifestações de 2013 do Brasil foram completamente teleguiadas. Elas foram criadas artificialmente, aqueles 20 centavos de aumento no preço da passagem de transporte de São Paulo, da cidade, não foi dentro do estado, da cidade de São Paulo, não poderia fazer ela, em princípio, aquele conjunto fortíssimo de manifestações que houve no Brasil. Ali sim foi a partir da mídia fortíssima, não só da Rede Globo, mas de todas elas. O quadro estava perfeito ali. Por quê? Porque eles, o capital mundial, o capital, especialmente o financeiro, mas o capitalismo mundial, no Brasil, eles tinham, assim como em Honduras e até mesmo ali no Paraguai, eles já tinham idealizado a forma de chegar no pré-sal brasileiro e outras riquezas, como? Tomando o governo, não por assalto militar, mas de outra forma. Foram aos poucos, elegendo deputados comprometidos, né? A bancada disso, bancada daquilo outro, todos de direita e conservadores, criaram a estrutura política e derrubaram a Dilma Rousseff, que não cometeu crime nenhum de responsabilidade, a partir de uma mídia que diz quem é bom, quem é ruim nesse país. E se utilizou isso, a história da corrupção que sempre existiu e vai existir sempre, como mote, levou as massas para a rua e criou esse impasse que gerou, então, a tal do impeachment da Dilma e, posteriormente, a criminalização do PT, do governo, da Dilma, do Lula e a prisão do próprio Lula. A mesma coisa no Maio Francês. O Maio Francês, como eu tinha dito antes, ele, depois daquela verdadeira revolução que houve no país, né? Revolução da juventude, revolução dos costumes, revolução do entusiasmo juvenil e semi, né, adulto, jovem, acabou tendo uma eleição em que ganhou o Jorge Pompidou, extremamente conservador. Por quê? Porque a mídia conseguiu dar um nó e reverter a situação. Mesma coisa na própria Revolução Francesa, cujo resultado foi depois o governo do Napoleão Bonaparte, que voltou tudo à estaca zero. Eles conseguiram dar um nó e voltar tudo à estaca zero a partir de quê? A partir da manipulação da opinião pública na Revolução Francesa, no Maio Francês de Paris e no nosso sistema aqui das manifestações de junho de 2013. A lembrança do Marcelo é muito interessante porque ela tem essa relação. É essa discussão que nós temos que travar realmente. Como fazer com que essa coisa não se permita mais. Como a opinião pública não seja mais manipulada. Daí, inclusive, a criação do nosso movimento de democracia participativa tem esse sentido, né, de trazer debates para a população para que ela se conscientize do seu papel. Não deixe por menos, porque isso é importante. Cai governos a partir daí. O programa Democracia no Ar tem esse objetivo: formar opinião pública, mostrar por que os golpes aconteceram, por que acontece, por que nós estamos num golpe e qual é a profundidade dele, para que a gente justamente evite daqui para frente que nós possamos. Eu sempre digo o seguinte, Marina, Ibiapina e companheiros aqui, a democracia, ela é um valor universal, civilizatório, né? Você sai do regime feudal, vai para um regime capitalista. Depois, não deixa de ser uma certa ditadura do capital. Você vai para um regime socialista, é um avanço civilizatório no sentido de que é uma forma mais elevada de convivência social. Então, a democracia, para você mantê-la, você tem que lutar todos os dias para mantê-la. Tem que segurar a democracia, senão ela cai. Não, mas no Brasil não acontece. Acontece sim. O que foi o nazismo na Alemanha, se não foi uma derrubada da democracia que existia naquela época? Com a República de Weimar, que era República de Weimar, uma república que tinha uma constituição, que é chamada Constituição de Weimar. Weimar é o nome de uma cidade da Alemanha, onde foi assinada, onde teve a Constituinte e foi assinada a Constituição de Weimar, do início do século passado, 1930, por volta de 1930,
que foi uma Constituição democrática, que colocou direitos trabalhistas, inclusive direitos humanos, direitos civis, constitucionalizou esses direitos, colocou esses direitos no texto constitucional, assim como já tinha sido colocado na União Soviética e na Constituição Mexicana de 1910, a partir da Revolução de 1910. Pois bem, o que aconteceu? Os caras deram um golpe e derrubaram essa democracia, como derrubaram a democracia na Itália, com a ascensão do fascismo, como derrubaram aqui a nossa democracia com o golpe militar de 64, e como derrubaram, só que agora de forma diferenciada. Essa forma diferenciada de dar o golpe foi, digamos assim, um upgrade, né, que o capital mundial deu para fazer um golpe com cara mantendo certas instituições da chamada democracia, mas com resultado semelhante e até mais aprofundado, porque nem a ditadura militar conseguiu destruir tanto o país como está sendo destruído com esses golpistas de terceira categoria ou de quinta categoria, corruptos, que todo mundo sabe estão aí processados, todos os fatos, tudo. Então é uma situação realmente muito forte que a gente sim tem que passar para as novas gerações. Essa meninada aí tem que saber do que está acontecendo, sim, porque tem muito neguinho aí pensando. Imagina você, Marina, como é que um jovem que por natureza anseia por liberdade na sua casa, na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica e tudo mais, luta por ditadura, pede ditadura. Como é que o cidadão que pode viver numa democracia, numa liberdade, pede ditadura? É um contrassenso em si. Total. Por quê? Porque desconhece a realidade histórica. Então digamos assim, essa a essência desse processo do maio de 68 e das nossas mobilizações de junho de 2013, manipuladas completamente, acabou fabricando os famosos manifestoches, que hoje estão envergonhados. Você não vê mais nenhuma camisa brasileira da seleção brasileira. Doutor Inocêncio, show, a gente já passou completamente do horário do programa, já são 11 horas e 6 minutos. Tudo bem, tá gostosa a conversa. Eu já falei pro Souza que um dia a gente vai entrar aqui, vai estar todo mundo de greve, os comentaristas, os entrevistados, porque a gente quer mais horas de programa. Me alongado. Não, a gente está de greve porque a gente quer mais horas de programa, porque nunca dá, quando o papo anima, o programa acaba, a gente fica revoltado, né, Biapino? Mas eu não queria terminar sem as considerações finais, porque eu acho que tem uma pergunta que é importante a gente ser feita. Nós estamos com possível candidato a governador no estado do Ceará, militar, e nós estamos vendo os militares dizendo que querem fazer uma bancada de militares. Tá certo? É a nova forma, né? Nesse momento enlouquecido que o país nosso se encontra, onde tem justamente essas figuras que não entendem nada de história pedindo volta à ditadura militar. Então eu queria que, ao invés de vocês fazerem uma consideração final, que vocês comentassem isso, assim, para os nossos ouvintes. O que vocês acham disso? E Biapino, você primeiro. Eu sei que o tempo é muito curtinho agora, a partir dessa finalização. Eu queria só dizer assim, não é que aqui ninguém seja contra militar, pelo contrário, não. Toda nação tem que ter as suas forças armadas e tem inclusive que respeitar. Agora, a Força Armada cumpre um papel. A sociedade cumpre, como um todo, cumpre o seu papel. A democracia, acho que o doutor Inocêncio fundamentou de forma extraordinária. É um bem civilizatório. Era muito importante que as pessoas estudassem. Queria que afirmar aqui, estudassem sobre isso. Que a França, eu acho que é a mãe da liberdade. Porque a história da Revolução Francesa, se as pessoas pudessem ler, inclusive os jovens que estão nos escutando, tomem o conselho dessa pessoa que está falando aqui agora, porque é mais velho, tem mais experiência. Pode até nem estar certo, mas tem mais experiência. Experimentem, leia a história da Revolução Francesa, que coisa extraordinária, o que foi aquilo ali, direitos humanos. Leiam aquilo ali, leiam sobre direitos humanos, surgiu lá os direitos humanos, né, com aquela declaração extraordinária, muito, muito importante para a humanidade até os confins dos tempos. O Tasso Gereissati toda a vida mamou no poder, desde o pai dele, que chegou aqui puxando uma cachorra magra, era cachorra e além de cachorra magra, e mamou nas tetas do Estado brasileiro e fez fortuna. Trouxe o Moroni para cá, essa aberração, esse oportunista,
o filho desse oportunista vai ser candidato. Quase todos os deputados federais do estado do Ceará vão ter filhos que serão candidatos, porque eles estão sujos, vão colocar os filhos. E o Tasso traz um militar, porque como ele é oportunista, e ele viu que tem aí um apelo da ignorância pedindo ditadura, então ele traz um militar que é para somar com esse apelo e com o dinheiro que ele tem para comprar voto. Esse é o apelo estúpido. Não tem nada a ver com política isso. É apenas um apelo estúpido. Então, já dei minha opinião sobre isso e queria então encerrar minha participação dizendo o seguinte. O doutor Inocêncio falou aí dos 20 centavos que foi o aumento. Quem era o prefeito de São Paulo? O Haddad, do PT. São Paulo é uma capital muito grande de trechos muito longos. Então o aumento 20 centavos, a imprensa brasileira manipulou tanto. E a CIA, porque a CIA tem um movimento de jovens no Brasil, e veio aquelas manifestações. Hoje, meus amigos, companheiras e companheiros, hoje, no dia de hoje, nessa data de hoje é 22, eu acho. Com esse aumento dos combustíveis, são 16 aumentos de gasolina em um ano. Eu nunca vi isso em toda a minha idade. Cadê as panelas? Cadê a manipulação da imprensa? Cadê as manifestações contra o aumento absurdo da gasolina? Hoje não dá mais. Num outro momento eu vou dizer por que essa gasolina está aumentando tanto assim. E quero dizer que os responsáveis por isso são os 367 vigaristas do Congresso Nacional, que derrubaram a presidenta Dilma para favorecer os interesses dos ricos. E dos vigaristas do Ceará, eu vou ler aqui o nome dos 9 vigaristas. Teve alguns que se esconderam. Vitor Valim, o cronista do cadavérico. Cronista cadavérico. Ele precisa de cadáver para poder entrar na nossa casa e ser reconhecido pela sociedade cearense. Aí vem aqui o Moses Rodrigues, Raimundo Gomes de Mato, do PSDB, Moroni, oportunista, que vem para o Ceará de paraquedas para pegar voto, o Ronaldo Martins, esse vive, ganha dinheiro através da Bíblia, e o Genesias Norões, o Domingos Forte, o Cabo Sabino e o Adail Carneiro. Esses votaram pelo impeachment. A partir do impeachment, vocês estão vendo o que está acontecendo com o nosso país. Se lembrem desses vigaristas. Muito obrigado. Obrigada. Sua participação mais uma vez aqui com a gente todas as terças-feiras, nos alegrando aqui, Ibiapino. Doutor Inocêncio, queria saber de você, sua opinião sobre as candidaturas. O Ibiapino citou muito bem a questão. Todos nós precisamos, o país precisa dos militares, e a grande maioria dos militares são cumpridores dos seus deveres, disciplinados e honram a pátria brasileira. A inserção dos militares na política, ela é uma novidade, no sentido de que sempre existiu um outro militar na política, mas diretamente na política partidária é uma coisa nova. Isso é novidade mesmo. É a forma nova que o capitalismo encontrou de manter o controle social. Começou com a bancada ruralista, e veja o que é que os caras votam. Os deputados e senadores dessa bancada ruralista votam na defesa dos interesses dos grandes proprietários rurais, e sempre condenando os movimentos sociais na área do campo, que lutam por reforma agrária, que lutam por uma terra para trabalhar, contra a agricultura familiar e tudo mais. Aí tem a bancada evangélica, tem a bancada disso, bancada daquilo. É mais uma bancada. É legítimo que os militares possam se concorrer, eles são aposentados? Sim, tem legitimidade. Todo mundo tem legitimidade de se candidatar e achar que pelo voto pode chegar a ser um legislador ou um dirigente político, enfim, o que quiser. Tudo bem. A questão então é saber qual é o propósito de fato. Se é para, digamos assim, se as ideias, se o que está se pregando através desses candidatos realmente vai servir à população brasileira, ou se vai ser mais um motivo, mais um elemento de preocupação, porque essas bancadas que estão aí formuladas no Congresso Nacional, todas elas
todas, votam literalmente contra o povo brasileiro e contra os trabalhadores em suas reivindicações. Se for para esse fim, não vale. Realmente não vale a pena. Agora, se for para ajudar o país a sair da crise, a avançar, sem problema nenhum, porque há uma legitimidade de qualquer cidadão se candidatar. Ok, a gente não pode perder então o primeiro encontro de gerações que vai acontecer na Livraria La Marca, localizada na Avenida da Universidade, 2475 Benfica, às 18 horas, amanhã, dia 23 de maio, com a presença do Inocêncio Shoa e da Germana Amaral. Não deixem de ir, vai valer a pena. O evento é uma promoção do Movimento Democracia Participativa e, aliás, é uma boa oportunidade para vocês também irem conhecerem o movimento e se integrarem a ele, participarem, serem também um integrante do Movimento Democracia Participativa e ajudar a gente a fazer essa roda girar aqui. Obrigada a você que esteve aí acompanhando através do Facebook, na página Democracia Participativa CE, curtindo, compartilhando e comentando. Não deixem de acessar a TV Atitude Popular no YouTube, também para compartilhar lá os vídeos, para conhecer as várias entrevistas que a gente já fez aqui no programa. E obrigada a você que esteve aí através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Brigadão, beijo grande e até amanhã. Democracia no ar. É isso, acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinface, Mova-se, Oxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje, Antônio Biapino. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, o Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook e você também que fez o mesmo aí na sua página pessoal. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Te convido para amanhã uma nova edição que acontece às 10 horas da manhã por aqui. A gente se fala, a gente se vê. Até lá! Democracia no ar. Atitude Popular.